Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de física aqui no nosso canal no YouTube e hoje a gente vai falar sobre condução térmica, mais especificamente sobre a lei de Fourier, tá? Vamos lá, existem alguns meios da gente transmitir energia térmica entre dois meios, né, ou entre dois pontos que têm diferença de temperatura. Esse movimento de energia térmica, né, indo de maior temperatura para menor temperatura, a gente chama de calor. Então, o calor é o processo de transferência de energia térmica em corpos ambientes que estão em diferentes temperaturas, tá bom? E esse processo acontece espontaneamente sempre do corpo que tem maior temperatura para o de menor. O corpo que tem maior temperatura, o meio que tem maior temperatura, ele perde essa energia térmica para o corpo que tem menor temperatura, através do processo de calor. E o Fourier, cara, ele chegou numa expressão para um material que diz o seguinte: a energia que atravessa o meio, a gente chama isso de fluxo, né? A energia, o calor que passa por um material por unidade de tempo, a gente define isso como fluxo. E aí Fourier pensou o seguinte, cara, imagina o seguinte material, que tem um certo tamanho, uma certa área, e tem uma certa espessura, tá? Uma largura ali dele. Como é que eu posso relacionar as grandezas aqui para que ele forme uma equação de fluxo? Com qual rapidez eu preciso de uma expressão que me diga qual é a rapidez com que a energia passa por meio desse material por unidade de tempo, ou seja, o fluxo de calor. Então, o que foi que ele percebeu? Ele fez o seguinte: bom, primeira coisa, deve existir uma diferença de temperatura que separa, que esse meio separa, tá? Então, por exemplo, desse lado esquerdo eu vou dizer que tem uma temperatura maior, e desse lado direito eu vou dizer que ele está a uma temperatura menor. Temperatura menor. Beleza? Pronto. Teve diferença de temperatura, a gente sabe que a energia térmica vai sair do corpo que tem maior temperatura para o corpo que tem menos temperatura, ou meio que tem menos temperatura, né? E aí, ó, vai começar a transferência da energia térmica de onde temos maior temperatura para onde temos menos temperatura, tá? E esse processo de transferência de energia térmica a gente define como sendo o calor, tá? Então olha o que Fourier fez, cara. Ele disse, bom, cara, vamos tentar relacionar uma equação que descreva qual é o fluxo de energia térmica que a gente tem que atravessa um material que tem essas características. Um material que tem uma certa largura, uma certa altura, uma certa profundidade. E eu quero chegar numa equação que relacione essas grandezas, tá? Então tá aqui o fluxo de calor que atravessa esse material. E aí o que foi que ele percebeu? Ele disse o seguinte, bom, esse fluxo, cara, de energia, tá? Que a gente vai chamar de calor, esse fluxo que a gente chama de φ, ele é a quantidade de calor por unidade de tempo, tá? Bom, para esse tipo de material, cara, o que é que vai acontecer? A gente precisa levar em conta a geometria, tá? A geometria aqui vai importar. Como assim, professor? Se a gente pegar esse comprimento, chamar de L, e essa altura, que eu vou chamar de H, a gente consegue calcular a área desse objeto. Então, a primeira coisa que Fourier percebeu foi o seguinte, disse, que a geometria vai importar aqui para calcular o fluxo de energia térmica, ou fluxo de calor que passa por um material. E ele disse que a área aqui é importante, cara. Ele disse o seguinte, o fluxo de calor, a quantidade de energia por segundo que passa por esse material, deve ser diretamente proporcional à sua área.
Como assim, professor? Quanto maior essa areazinha aqui do material, ó, mais energia térmica vai passar por ele. Então, se a área aumenta, o fluxo deve aumentar. Deve-se passar mais energia por segundo naquele material. Faz todo sentido, velho. Pensa aqui comigo que isso é uma porta. Se for uma porta grandona, passa muita gente aqui, ó, por segundo. Agora, se for uma porta pequenininha, estreita, passa bem pouquinha gente por segundo. Então, a primeira relação que ele percebeu foi da área. Quanto maior a área, maior é o fluxo de calor daquele que passa por aquele material. Ele percebeu também que o fluxo deveria ser inversamente proporcional à largura do material. Como assim, professor? Essa espessura aqui, ó, a gente vai chamar de E. Quanto mais largo for o material, quanto mais largo for esse material, mais difícil para o fluxo térmico, o fluxo de calor, atravessar ele. Pensa como um túnel, né? Se for um túnel estreito, tu no instante atravessa. Agora, se for um túnel mais comprido, é difícil, demora a atravessar, é complicado. O calor é do mesmo jeito, cara. Quanto mais fininho o material, mais consegue se passar energia térmica por ele. O fluxo é maior. Então, quando isso aumenta, o fluxo diminui. E quando a espessura diminui, material fino, o fluxo aumenta, passa-se mais energia ali por segundo. Beleza, a geometria já foi. Então, a gente viu que depende da área e depende da espessura. Bom, a temperatura vai importar. Melhor, a diferença de temperatura. Por quê, professor? Porque pensa aqui comigo. Só existe o fluxo se existir diferença de temperatura. Como assim? O fluxo ele é diretamente proporcional à variação de temperatura. Se não existir diferença de temperatura aqui entre esses dois meios, que esse material está separando, se não tem diferença de temperatura, os meios estão em equilíbrio térmico. E se estão em equilíbrio térmico, a energia térmica não se movimenta, ou seja, não tem calor. Se não tem calor, não tem como passar energia por segundo aqui, não tem fluxo. Então, obrigatoriamente, deve-se existir uma diferença de temperatura entre os meios ali que o material está separando. E não só isso, esse ΔT você vai sempre calcular como sendo, não é final e inicial não, tá? Isso aqui vai ser a temperatura maior menos a temperatura menor. Sempre assim. Então, depende da geometria, depende da diferença de temperatura, e aí vai entrar o material na jogada. O tipo de material pode ajudar a transmitir a energia térmica entre os dois meios ou não. Ele pode ser um bom condutor térmico ou um mau condutor térmico, ou seja, um isolante térmico, cara. Então, o material aqui, ó, terceira análise. O material agora entra na jogada. Então, vai influenciar sim do que esse material é feito, qual é o tipo de substância que ele é constituído. A gente vai representar isso através de um coeficiente. A gente chama esse coeficiente de condutibilidade térmica. Beleza? Geralmente a gente representa ele pela letra K. Então esse carinha guarda todas as características do material, do que ele é feito, sua composição, densidade, tudo está aqui. Tá? Então isso é uma constante. Então ele percebeu que existem materiais que ajudam ao fluxo de calor e outros que atrapalham. Quanto maior a condutibilidade térmica do material, maior é o fluxo que passa por ele.
Então, o fluxo é diretamente proporcional a esse coeficiente, a essa constante. Tá bom? E aí, cara, vamos lá. Unidades. A área no sistema internacional vai ser metro quadrado. A espessura é medida em metros, né? Comprimento. A temperatura, a variação, você pode calcular em graus Celsius, tá? Sistema internacional. No sistema internacional vai usar Kelvin, né? Mas enfim, deixei. E aqui você vai ter a nossa constante. Tem que dar energia por tempo, que é o fluxo. Então é caloria por segundo mais vezes metro vezes a temperatura que você está usando, tá? Então, ó, esse metro aqui vai cancelar-se ali com o metro quadrado da área, né? Porque tem outro metro aqui, está inversamente, e a temperatura se cancela, sobra caloria por segundo, energia por segundo, a gente tem potência, né? Que é a unidade de fluxo. E aí o que foi que ele fez, cara? Ele juntou todas essas informações na equação que diz o seguinte: o fluxo de um material, ele pode ser calculado dependendo do seu material, dependendo da geometria do seu material e dependendo da variação de temperatura. Está aqui a equação do fluxo térmico para um material. Então aqui você tem a dependência do material. Vamos lá. Aqui é o material. O K, você tem aqui, ó, A sobre E. Isso daqui é área sobre comprimento. Isso daqui é geometria. A geometria do material. E aqui você tem a variação de temperatura. O fator temperatura, né? Entrando na jogada. E aí você vai ter o seu fluxo de calor. Ou seja, a potência térmica que você tem aqui, que está atravessando esse material. Então está aqui a equação de Fourier para a condução térmica dos materiais. A gente tem aí que essa equação vai fornecer para você quão rápido essa energia térmica está atravessando esse material. Quão rápido a quantidade de calor atravessa esse material saindo de onde tem maior temperatura para onde tem menor temperatura, tá bom? Essa equaçãozinha bem conhecida da termodinâmica na parte de condução e o Enem, vez ou outra, está cobrando ela aí para vocês, tá certo? Agora, meu filho, é pegar uma questãozinha e praticar. Tem questões no Enem resolvida aqui, eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem, tá certo? Vão lá, um forte abraço, nos vemos na próxima aula.